Lição 85, Il cantante di strada. Nos aproximávamos de Roma. Não tínhamos ideia da distância que faltava, mas era pouca, visto as construções serem mais frequentes. De repente ouvimos a voz de um homem que vinha cantando. Francisco adorava a música. Era um belo trovador, mestre do improviso, vestindo-se muito bem em trajes escuros, chapéus de abas largas, fivela grande e reluzente na cintura. Calças de bom talhe e botas de fino couro indicavam ser ele um francês e não italiano. Carregava uma cítara. Quando se aproxima, começa a proferir versos em francês. Observando e improvisando frases elogiosas à pessoa, recebia dos abastados muitas moedas. Era, sem dúvida, uma maneira exótica e instigante de ganhar a vida. Francisco conhecia a língua de sua mãe, francês. Ele mesmo era chamado Francesco, ou francês, por ter nascido lá, na França. O homem improvisava versos que falavam de amor, de mulher, mas Francisco começa a improvisar versos que falavam de Deus. Dois pontos. Que belo dia, quando abro os olhos pela manhã e vejo o sol. É o calor de Deus. Que bela água que me ajuda a despertar e mata a minha sede. Ela é o unguento sagrado de Deus e que me salva a vida. Que belo desfilar dos meus irmãos e companheiros. São todos filhos de Deus que ornamentam minha vida. Que belo o pão que dá forças ao meu corpo. É a força de Deus contida nos grãos de centeio. Que belos irmãozinhos pobres que alimentamos. É a fome de Jesus que saciamos. Que bela igreja e seus pastores. São as mãos de Jesus que nos guiam com seu cajado para não desviarmos do caminho. Que belos os homens e mulheres que cruzam nossa estrada. Lembramo-nos o tempo todo que é Jesus que anda através deles. Que belas crianças que nos sorriem. É a pureza de Jesus iluminando suas faces. Que belos os cães e pássaros. São enfeites de Deus a nos lembrar a sua pureza. Que belas palavras dos sofredores. São músicas que tocam nossa alma e nos fazem sentir compaixão. Que belas as copas das árvores. Elas nos apontam a direção onde Deus nos espera, o céu. Tínhamos ao nosso lado o mais poético, doce, competente e criativo trovador, Francisco. O domingo. Domingo era o dia de descanso para cidadão comum. Francisco me acorda cedo para irmos à missa. Confesso que estava com enorme preguiça naquele dia. Encontrava-me provavelmente com febre, o corpo dolorido. Quase não o ouvira chamar-me. Vem, irmão Ângelo, vamos nos atrasar para a missa. Não havia como contrariar o pai naquilo que ele considerava sagrado, como ir à igreja. Tentei argumentar. Mas, pai, hoje é dia de descanso para os agricultores e comerciantes. Você não é nenhum nem outro. És um servidor do Cristo. Quer deixar de sê-lo hoje? Ser infiel a Jesus? Deixar nossos irmãos com fome, os doentes sem remédio? Do que reclamas? O Senhor nos oferece o banquete do servir e você se recusa a ir? És um servo infiel. Falou meio brincando, logicamente. Já estava a caminho com ele e continuava falando. Dois pontos. Não vês os pássaros alimentando seus filhotes? Um único dia que não o fizerem, poderão morrer de fome. Não vês os agricultores felizes colhendo em sua horta e levando para vender na feira? E aí continuou falando da natureza. Dois pontos. O rio não descansa, o sol não descansa, a natureza não descansa. Sabe por quê, irmão Ângelo? Porque são responsáveis e sabem que trabalho é vida.
E para nós, um dia sem trabalhar pelo próximo é um dia morto. E não há nada mais triste do que a morte. Para mim foi a última vez que me fez esse sermão. A doçura com que proferi aquelas palavras gravaram para sempre em minha alma. Daí em diante, era o primeiro a levantar junto com ele e sentir a alegria de estar vivo, servindo ao Senhor. Vês quantos passarinhos estão nascendo hoje? Quantos cabritinhos também? É Deus trabalhando. Lição 105, Ação de Deus. Veja, Ângelo, como é preciso observar e entender a razão de tudo. Os pássaros nascem sem plumas. Em sua natureza, a mãe os aquece. Poucos se alimentam para ficar perto dos filhotes. É Deus agindo. Quando pequenos, choramos de fome. É preciso chorar para a mãe nos alimentar. A fome nos mantém ativos. Chorar é nosso primeiro trabalho. É Deus agindo. Quando adultos, a fome nos estimula o trabalho. É Ele que nos mantém vivos. É Deus agindo. Quando tratamos as feridas, agasalhamos e alimentamos os pobrezinhos, é Deus agindo em nós. Toda dor, dentro ou fora de nós, nos convida à ação. Trabalhar, me parece, é a própria essência da vida. Trabalhar é sagrado. A dor nos leva ao trabalho. Portanto, ela também é sagrada. É sempre Deus trabalhando. Abençoada a amiga dor. Ela também é Deus agindo. Portanto, nunca a revolta, sempre a alegria. A dor da fome aumenta o sabor do alimento. É Deus ensinando. O frio nos permite o prazer do agasalho. É Deus ensinando. Em todos os momentos, é Deus nos amando. Veja ali nosso irmão Leão. Veja ali, nosso irmão Leão está descoberto. Cubra-o. Seja Deus para ele.